E aí, você já começou alguma coisa e não terminou? Você já começou a ler um livro e parou porque era muito difícil? Você já tentou aprender uma língua nova, um instrumento, ou aprender alguma coisa nova e desistiu? Não permaneceu ali na rotina, estudando ou querendo aprender, se esforçando, e aí terminou mal ou nem terminou? Você não é o único, você não é a única. Eu já fiz isso também, já comecei coisas e não terminei. Em compensação, comecei algumas coisas e consegui permanecer firme ali nos estudos, no esforço e terminar muito bem. E isso me lembra essa ideia de permanecer num caminho e não desistir da vida do Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker é um dos personagens mais importantes dentro do universo Star Wars, porque ele inicia como um ótimo herói com uma promessa de ser um grande Jedi, aquele que está do lado bom da força, querendo proteger as pessoas e cuidar das pessoas e trazer paz para o universo. Mas ele vai vivendo a vida, se desviando do caminho, tomando decisões ruins, e aí ele abraça o lado obscuro e as trevas da força e se torna Darth Vader. Ele começa com a promessa de ser um bom Jedi, um grande herói, e termina como um dos maiores vilões de todo o universo Star Wars e de todo o universo cinematográfico, talvez. Ele é um dos maiores vilões. Ele começa muito bem, mas termina muito mal. Isso me lembrou também que na minha vida cristã eu vi muitos amigos que começaram comigo aqui com Cristo Jesus, firmes no caminho, mas não permaneceram e terminaram, nem sei onde eles estão, alguns deles. Então não basta começar bem, tem que terminar bem. Hoje nós vamos ler dois textos. O primeiro deles se encontra em João capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. O segundo texto é capítulo 15, versículo 4, que fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. O mandamento de hoje, o verbo, a ordem é permanecer, é entrar num caminho e nunca mais se desviar dele. É aderir, abraçar os ensinamentos de Jesus e não se desviar disso. Porque talvez os judeus do primeiro texto aqui, no contexto em que Jesus desafia eles a permanecerem nos ensinamentos, eles estavam em dúvida, indecisos. Pô, será que esse é o caminho certo? Será que eu tenho que ir até o final? E Jesus diz: sim, você quer ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula? Então permaneça nos meus ensinamentos. Até porque sozinhos não podemos fazer nada. Sem Jesus, se não estarmos conectados, permanecendo no caminho ao lado dele, nós não conseguiríamos vencer o pecado e fazer o bem. O que é permanecer em Jesus, Euler? Permanecer em Jesus é uma busca diária em se parecer com ele e viver um relacionamento profundo com Deus. É uma consagração constante. Todos os dias, a nossa vida não gira em torno das nossas vontades, mas sim em agradar a Deus e em se parecer com Jesus. Jesus salvou a gente lá atrás, pô, beleza, tá tudo salvo, tá tudo beleza, agora eu vou traçar o caminho que eu quiser, porque o start já rolou lá com ele. Não, é o caminho todo, não é você começar com ele e aí você faz o que você bem entende. Isso demonstra que você não é um verdadeiro discípulo, isso demonstra que você não é uma verdadeira discípula, porque não permanecer em Jesus significa deixar de confiar. Talvez você nunca confiou e só está se enganando. Permanecer em Jesus é uma marca de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula que confiou completamente a vida a Jesus e diariamente demonstra essa confiança e essa busca em se parecer mais com Ele, porque todos os dias nós somos tentados a sermos arrancados, mas Jesus nos garante que Ele segura a gente firme e que nós temos que ter uma atitude de dizer não para os filmes, as séries, os jogos, as pessoas que tentam nos desviar de um caminho. Mas nós, como verdadeiros discípulos e verdadeiras discípulas, somos aqueles que permanecem firmes pelo poder de Jesus, porque com Ele nós daremos bons frutos, conectado com Ele nós faremos boas obras, conectado com Ele nós permaneceremos firmes no caminho. Tá, Euler, mas o que eu faço com isso? Número 1, priorize o seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com Deus, antes de todas as outras coisas. Não é abandonar e não fazer as outras coisas, como estudar, ter tempo em família, assistir uma série no Netflix, jogar aquele Fortnite, aquele Free Fire da hora, ouvir música. Isso tudo
Ok, mas a coisa mais importante para você, até para te ajudar a permanecer no caminho, é um relacionamento profundo com Jesus. Então priorize isso, antes de todas as coisas. Pô, ainda tem um tempinho livre? Pô, não tive minha devocional ainda? Foque nisso. Número 2, peça a Deus ajuda para orar e ler a Bíblia. Por quê? Nem sempre nós queremos, vamos ser honestos, nem sempre, às vezes a gente está de saco cheio, está cansado, mas a gente tem que pedir a Deus em oração ajuda e força para permanecer, porque sozinho não podemos nada, lembra? Então precisamos da ajuda dele também para permanecermos aqui. E 3, não desista. Não vem até o meio do caminho e segue outro caminho. Não, segue firme. Jesus foi até o final e o final dele era a cruz para ele morrer e nos resgatar. Ele ressuscita e recebe a recompensa disso. Então nós temos que seguir o mesmo caminho do nosso mestre. Não desistir e ir até o final. Por mais difícil que seja, por mais desanimado que às vezes nós estejamos, permanecer no caminho com Jesus é a melhor coisa. Ó, não esquece, não adianta começar bem, tem que terminar bem.